Sejam bem-vindos a mais um podcast, novamente com a presença do meu amigo Vini Melo. E desta vez vamos continuar aqui o bate-papo sobre Chaves e falar aqui sobre algumas curiosidades e sobre algumas mentiras ou inverdades que, com o passar do tempo, acabaram se tornando, né, verdade, porque até o Carlos Villagrán, né, atualmente vai endossando e falando e passando umas informações que não condiz com a realidade. E a primeira delas tô até conversando aí com o Vini em off, que fala aí, Vini, que ele fica falando nas entrevistas aí que o último episódio dele foi aquele em Acapulco, mas não foi, né, Vini? O que você tem a dizer aí? Isso. O episódio de Acapulco, ele é muito confuso, assim, tipo, porque durante muitos anos ficou circulando a notícia de que Acapulco foi o último episódio do todo o elenco reunido e que aquela música Boa Noite Vizinhança que toca no final era uma despedida pro Carlos Villagrán, o que não é verdade, pois Acapulco foi gravado em 1977 e Carlos Villagrán deixou a série no final de 78. O que acontece é que Acapulco, lá na época, foi reprisado após o final da temporada de 78. Daí muita gente acabou comprando a ideia de que Acapulco era o último episódio, até porque quando a Televisa foi mandando lá para o SBT, acabou mandando nessa leva, né? Daí a SBT parece que ficou sabendo dessa notícia aí, né? E entendeu que Acapulco era o último episódio. Só que não é. E tanto que o Carlos Villagrán, em diversas entrevistas, acaba falando que Acapulco foi o último episódio. O que dá a margem para duas possibilidades. Ou o cara não se lembra, ou ele tá dando um caô, né, nas pessoas, porque sendo mais provável que ele tá dando um caô, porque o cara, ele lembra bem da série, tudo, mas toda hora ele fala que Acapulco foi o último episódio dele. Para mim isso é só para parecer que ele é importante e tal. E de certa forma não faz sentido, já que se ele saiu por brigar com o Chespirito, né, o Roberto Bolanhos, então pra que o Roberto Bolanhos ia fazer uma música de despedida pro cara que ele brigou? Tipo, não tem lógica isso. O cara fica dando caô. Tanto que cada entrevista que o Carlos dá, ele acaba falando uma coisa diferente. Então, tipo, se o cara já faz falando uma coisa diferente a cada entrevista, você já vai ficar pensando assim, o cara tá inventando história, né? Porque toda vez o cara vai dar uma resposta diferente, então você tem que começar a duvidar da credibilidade do Carlos Villagrán. Sim. E ele também fala, né, em diversas entrevistas aí que o Chespirito tinha inveja dele porque o Kiko estava fazendo mais sucesso com o Chaves. Pô, eu acho que isso daí não condiz com a realidade. Pô, acho que o Kiko realmente, né, era uma peça importante. Né? Pô, mas para dizer que ele estava fazendo mais sucesso que o Chaves, ou até mesmo que o Seu Madruga, eu acho que o cara já tá puxando ali pro lado dele, né? É fácil, né, falar isso agora. E acho que o mais provável é que, como ele teve, né, acho que convites lá para fazer um programa dele mesmo, e acho que ele, né, o sucesso ali sobe a cabeça do cara. Acho que na ocasião ele pensou, né, o Kiko é um grande sucesso, então ele merece, eu mereço, né, ter meu próprio programa. Financeiramente poderia até ter, né, recebido ali uma proposta melhor do que ele já estava recebendo ali. E a história mostra que, né, o Kiko ali sem o elenco do Chaves, o cara não fez, né, todo o respeito, não fez porra nenhuma ali, né. Aqueles outros programas dele sozinho lá, um mais horroroso que o outro, né. Tanto que tá meio desfocado aqui. Tem aqui um DVD, né, que é um dos programas dele, chamado Ai Que Kiko. Pô, um negócio horroroso ali, né? Não tem graça nenhuma, né? Tanto que até tem uns episódios que tem até a participação lá do Ramon Valdez, né? E mesmo assim, o negócio, pô, bagulho horrível, né? Não sei se o Vini já assistiu esse Ai Que Kiko, ou se ele acha engraçado pra caraca isso daí, discorda de mim. O que você tem a dizer? Olha, eu só vi um episódio e posso dizer que não gostei muito, né? Porque muita gente fala assim, na verdade, pra esse negócio ser bom, tinha que ter um roteiro escrito pelo Chespirito. Eu sou obrigado a concordar, porque ali era o Carlos Villagrán que fez tudo, né? Na verdade, ele até chamou um cara pra ajudar lá. Só que é pessoa que não, tipo, não tem capacidade, entendeu? Porque o Chaves foi um sucesso porque o Chespirito era um gênio, entendeu? Ele sabia escrever tudo, né? Então, tipo, tinha que ter
um roteiro escrito pelo Chespirito pra essa série pelo menos ter dado certo. Mas em contrapartida, tipo, eu não curti muito, mas eu, assim, tento ver ela pelo menos como um universo paralelo ao Chaves. Tipo, enquanto pensar assim, enquanto o Chaves está lá trabalhando no restaurante da Dona Florinda, o Kiko foi lá com a madrinha dele e o Seu Madruga, por coincidência, foi trabalhar nessa vila onde ele mora agora. Sim. E... Pô, até esqueci o que eu ia falar, depois eu vou cortar. Caralho, dá um branco, né? Porque assim, então, ele fala que o Chaves tinha inveja dele. Só que isso não faz sentido, porque vamos voltar no tempo. O Kiko, de certa forma, fazia sucesso? Sim, fazia, mas eu quero dizer que era um sucesso estrondoso, o melhor personagem de todos. É que todos eles faziam sucesso, bem na verdade. Só que vamos dizer assim, que o Kiko e o Seu Madruga faziam bastante sucesso, de certa forma, também. Só que dizer assim, que fazia sucesso lá desde 74, que é aquela temporada sem a Chiquinha, que diga-se de passagem é a temporada que o Kiko passou a ter até mais destaque, pois uma vez que não tinha Chiquinha, só tinha duas crianças na vila, que no caso eram o Chaves e o Kiko. Então ali você podia dizer que ele começou a fazer sucesso, Kiko, só que ele só saiu em 78, tipo, final de 78. Então, qual que é a lógica dele dizer que o Chaves tinha inveja dele e ele ter ficado 5 anos trabalhando lá? Isso é uma coisa que não faz sentido. Sem contar que o Seu Madruga também fazia sucesso e ninguém fala que o Chaves tinha inveja dele. Sim, sim. E parece que o Seu Madruga saiu... Você sabe o que aconteceu ali mesmo? Por que o Seu Madruga saiu? Teve uma briga mesmo ali feia entre os dois? Ou ele saiu ali porque ele falou, eu recebi uma proposta e eu vou fazer meu programa, né? Não, pelo que eu entendi, foi acontecer o seguinte, tipo, depois o Kiko tinha saído, tudo, o Seu Madruga continuou. Só que agora, a Florinda Mesa, ela ia passar a exercer a função de direção artística, né? Só que o Ramon Valdez, ele não aceitava receber ordens dela, ele só ia aceitar trabalhar na série se fosse para receber ordens do Chespirito, que agora ele ia ser o diretor também, porque o Henrique Segoviano, que era o que dirigia a série, agora já tinha saído, então a direção ficou a cargo do Chespirito e a Florinda Mesa ficou como diretora artística, né? E o Ramon Valdez não queria receber a ordem dela, então daí ele acabou deixando a série e foi trabalhar com o Carlos Villagrán na Venezuela, que fez aquela série e tal, Frederico, se não me engano o nome lá, que é um personagem similar ao Kiko, mas não é exatamente ao Kiko, né? Porque é importante citar que, para a época, o Carlos Villagrán não podia usar o Kiko, né? Já que os direitos autorais ele pertencia ao Chespirito, então ele teve que criar um personagem que fosse mais ou menos parecido para poder interpretar lá na Venezuela. Até porque no México ele ficou proibido de interpretar qualquer coisa que lembrasse o Kiko, então por isso que ele foi na Venezuela. E a saída do Ramon Valdez foi porque não queria receber a ordem da Florinda Mesa. Tá vendo? É outra informação aí que o pessoal sempre fala, né? E já não estava correto, e eu mesmo já não sabia disso daí, né? O pessoal, eu acho que em vários sites aí, eu até vejo várias pessoas falando, né? Porque o Seu Madruga saiu em consideração ao Kiko lá, que não foi, né? Pelo que o Vini explicou aí pra gente, né? E foi até interessante saber sobre isso daí, Vini. Desconhecia. Isso, que também, tipo, ele foi trabalhar assim, por acaso, né? Porque, com certeza, pelo que eu sei, o Carlos Villagrán que chamou ele, porque o Carlos Villagrán e o Ramon Valdez eram grandes amigos. Então, quando o Ramon acabou saindo, então o Carlos falou assim, vamos trabalhar junto lá na Venezuela. Foi isso que aconteceu. Não quer dizer que ele saiu em solidariedade a ele, né? É porque ele não queria receber ordens da Florinda Mesa. Se não fosse esse negócio, sem ter isso, ele muito provavelmente, o Ramon Valdez ainda teria continuado lá na série. Mas parece que a briga mesmo esquentou, né? Depois disso daí entre o Chespirito e o Villagrán lá, por causa da briga aí de direitos autorais, né? Porque ele ia sair lá, mas ele queria continuar, né, utilizando o personagem Kiko, e ele ficava, né? Até hoje em dia ele fala, ele escreveu originalmente, mas eu que dei, né? A minha interpretação, eu ajudei a criar o personagem. Acho que foi por isso que depois, né, até o dia da morte do Chespirito, os dois nunca mais se falaram, né, Vini? Você poderia explicar aí pra gente mais detalhes? Tipo, na explicação do Carlos Villagrán é isso, né, que o cara não queria deixar ele usar, só que
A versão do Roberto Bolanhos, ele mesmo falou, não, eu teria deixado ele usar sem problema o Kiko, só que ele teria que dar os direitos autorais a mim, né, dar o meu nome, porque eu criei o personagem. E o Carlos Villagrán se recusava a fazer isso, alegando que ele tinha direito por ter dado vida ao personagem, né. Então daí aconteceu toda essa briga. Na verdade, se a gente for parar para pensar, quem começou a briga mesmo é o Carlos Villagrán, porque o Chespirito ainda falou, olha, você pode usar o Kiko, mas você tem que dar os direitos autorais para mim. Você tem que dar o crédito para mim, porque eu criei esse personagem e o Carlos Villagrán se recusou. E claro, né, que quem levou melhor na história, assim, a princípio, lógico, era o Chespirito, né? Então, tanto que o Carlos Villagrán ficou até barrado de usar interpretar o Kiko, qualquer personagem que se lembrasse dele no México, por isso que ele foi para Venezuela. E daí depois, quando ele retomou assim ao México para fazer o Kiko, ele precisou rebatizar, né? Porque tipo, Kiko do Chaves se escreve Q-U-I-C-O. Daí o que o Carlos Villagrán fez? Renomeou para K-I-K-O, porque uma vez que a escrita é diferente, é como se fosse um outro personagem. Tipo, esse Kiko do Aki Kiko não é como se fosse o Kiko do Chaves, é o Kiko próprio do Carlos Villagrán. Ele precisou renomear para evitar briga com o Chespirito daí. E parece que a briga do Chespirito com Maria, como é que chama ela? Maria Antonieta, né? Maria Antonieta de las Nieves. Isso, é. Parece que ainda foi pior, né? Aí eu acho que foi uma trairagem do caraco, né? Vou até falar aqui o que eu sei, depois o Vini vai falar se eu estou falando as informações corretas ou se eu estou falando besteira. Mas pelo que eu entendi, né? O Chespirito, né? Quando ele já estava com uma idade ali avançada, naquela fase daqueles últimos episódios, lá que ele já tava gordão lá, ele falou que ia terminar, né, com Chaves e tal, e a Chiquinha queria continuar, né, porque ela era bem mais jovem e tal, e acho que acontecia a mesma coisa, né, ela queria ficar brigando, né, pelos direitos autorais, e o Chespirito, como foi o criador, teve mais ou menos esse mesmo problema aí que teve com o Kiko, mas pelo que eu entendi, aconteceu um negócio absurdo, que eu considero uma trairagem, né? Porque parece que os direitos autorais aí de criação de personagens, eles vencem... Vou dar um exemplo aqui, vai. De 10 em 10 anos, vence lá, o detentor dos direitos autorais tem que ir lá e renovar, né? Fazer, acho que a papelada lá. E parece que ela esperou, né? O momento lá que venceu e ela foi lá e registrou no nome dela, né? A personagem da Chiquinha, e putz, aí foi um negócio imperdoável, né, da parte ali do Chespirito, e tanto que na versão dos desenhos animados a Chiquinha não aparece lá por causa disso, né, porque os direitos autorais não eram mais do Chespirito. Foi isso daí, ô Vini, que aconteceu? Isso. Foi. Só que tem um detalhe interessante do Chaves aí, porque a Maria Antonieta de las Neves afirmou que ela, tipo, ela agora era detentora da Chiquinha. Ela falou assim, ó, se eles tivessem pedido para mim colocar permissão para mim para poder inserir a Chiquinha, ela falou que não teria problema da parte dela. Só que ela afirma que o Chespirito e o filho dele, que é o responsável pelo desenho lá, o diretor no caso, eles manteram um orgulho e não quiseram manter a Chiquinha lá, né, tipo, pra manter o orgulho lá, agora a Chiquinha é dela, então não vamos ceder, colocar assim, não vou pedir permissão nada, vamos esquecer que a Chiquinha existe, e foi isso que aconteceu, daí, mas a Maria Antonieta das Neves afirmou, ó, se eles tivessem pedido pra mim ceder a Chiquinha, tudo bem, eu teria cedido sem problema, só que eles não quiseram ceder, pedir permissão pra ela e excluíram ela como se ela fosse inexistente e tiveram que fazer aqueles outros personagens que eram secundários lá, tipo a Pops lá, que é a personagem secundária do Chaves, teve que assumir a função da Chiquinha em certos momentos do Chaves em desenho lá. E foi isso que aconteceu. Eu posso dizer que a briga da Maria Antonieta de las Neves com o Chespirito acho que foi até pior, né? Porque pelo menos o Chespirito lá, o Kiko ainda era dele, né? E o Carlos Villagrán foi esperto a ponto de fazer um outro Kiko próprio dele, né? Só mudar a escrita lá. Agora da Chiquinha foi esse negócio aí mesmo que ela se aproveitou lá, já pegou antes lá, né, a Chiquinha lá, né, antes que o coisa pudesse renovar. Ela foi esperto, né. Mas, na sua opinião aí, você acha que ela agiu ali de má fé? Quem que você acha nesse caso aí? Quem tem razão aí, no seu ponto de vista, né? Olha, eu acho que assim, nenhum dos dois tem razão, na verdade, nenhum dos dois. Tipo, eu acho que o que eles deviam ter feito, ó,
Tipo, se ela queria continuar interpretando a Chiquinha, ó, o X-Espírito, já que ele não vai interpretar mais, ó, cedia a personagem pra ela. Tipo, ele podia até pedir os créditos pela personagem, ela dava os créditos, porque eu não vejo problema em dar créditos pro criador, ele fazia um roteiro e pronto, podia fazer assim. Enquanto esse personagem aí, assim, dela ter pegado, eu posso dizer que talvez ela foi até sacana, mas por outro lado também foi esperta. Ela pegou antes, só que eu acho que era muito mais fácil eles ter conversado lá, né? Falar assim, ó, você me vende personagem? Ele vendia pra ela e pronto. Mas eu acho assim, os dois estão errados, assim, o mesmo vale para tanto Carlos Villagrán quanto X-Espírito. Eu acho que assim, tipo, até porque ficaram brigando há anos por causa de personagem, então nenhum dos lados tá certo. Os dois lados da história estão errados. Mas agora da treta Carlos Villagrán versus X-Espírito, o Carlos Villagrán com certeza eu vou considerar muito mais errado que o X-Espírito por conta de ele ter inventado várias mentiras lá para tentar se defender. Enquanto a Maria Antonieta das Neves, por um lado, não contou tanta mentira. Ela contou, eu acho que ela até foi mais sincera do que ele. Quando a fama vem e não é só dar crédito, né? Porque você vai dar crédito, mas tem que pagar ali, né? Os royalties. Então, por exemplo, né, se ela tá fazendo as apresentações lá de circo e tal, ia ter que pagar, né? Uma parcela lá pro X-Espírito, que foi o criador, né? Do personagem. Então, acho que por isso que teve essa treta toda. Mas nesse caso aí eu acho que essa Chiquinha acho que foi sacana, né, de fazer isso daí, porque querendo ou não, quem criou o personagem foi o X-Espírito, quem deu a oportunidade pra ela lá, né, ser o que ela é hoje foi o X-Espírito. Pô, ela foi, pra mim foi uma trairagem absurda isso daí, né? Pô, vai lá e registra o personagem num descuido dele lá, pô, isso daí é, na minha opinião, o Vini pode até discordar, vocês aí, mas na minha opinião, isso daí foi muita sacanagem com o X-Espírito. Também não tô concordando 100%, né, com o X-Espírito lá, né, de um CD lá, né, não CD, ele tinha que fazer uma negociação lá que seria bom para os dois, né, mas é complicado, né, quando tem esses problemas de direitos autorais, e principalmente com fama e dinheiro envolvido, putz, aí e é triste, né? É triste para nós fãs, né? Que tínhamos, né, aquela imagem deles lá. Né? Sei que são personagens, é uma coisa e os atores são outras, né? Mas a gente via, né? Tinha aquela ilusão lá de serem verdadeiros amigos ali. Com certeza foram, né? Por um bom tempo, e é triste, né? Ver eles brigando ali, e depois X-Espírito. Dá pra ver que o cara tava com uma mágoa ali até o dia de morrer, né? Né? Não querendo falar de Carlos Villagrán, né? Ou quando falava sempre com mágoa, né? É naquela última homenagem que fizeram lá, né? Vários participando lá, como o Seu Barriga e tal, e o Carlos Villagrán nem podendo participar lá, né? Pô, é triste isso daí também, né, Vini? Nossa, eu achei bem triste, né? Tipo, ver os caras não fizeram quase, pelo menos podia dar uma trégua, né? A gente, principalmente essa aí que era a última homenagem pra ele, né? Não, e uma coisa até interessante, porque, tipo, ó, no ano 2000 houve um negócio que era pra fazer uma homenagem pro X-Espírito, né? Que foi coordenado pelo Horácio Gomes, que faz o Godines. Só que daí o que aconteceu? O Horácio Gomes acabou falecendo em 99, daí eles fizeram ainda assim essa festa, só que fizeram em tributo ao Horácio Gomes que tinha falecido. E nessa festa aí, tem até o Carlos Villagrán tava lá, e tanto que eles até deram um abraço um no outro, o X-Espírito e ele. Daí é engraçado porque esse abraço foi assim, tipo, tão emocionante que dava a impressão que eles tinham feito as pazes. Daí do nada, depois já voltou a treta, isso que eu achei estranho, sabe? Tipo, olha, quanto a Chiquinha tudo bem, até pensar assim, por que eles tretaram e tal, né? Até porque isso aí é em 2000, pelo que eu ouvi dizer, ela registrou a Chiquinha quando era já em 2002. Mas assim, agora o X-Espírito, o Carlos Villagrán é muito estranho, ter, tipo, ser abraçado amigavelmente nessa festa e tal, e depois do nada voltar a brigar, né? Isso que eu não entendi por quê. Pra mim foi uma surpresa, também desconhecia. Mais um fato aí, eu não tinha conhecimento, né? Pô, triste, né? Tiveram esse reencontro, poderia, né? Mas é aquilo também, né, ô Vini? Fazendo, né? Tentando fazer uma analogia, né? Acho que a vida também vai passando e tal, né? Por exemplo, amigos que eu era amigão lá, né? De pessoas na época da escola e tal. Hoje em dia eu não tenho mais contato nenhum com essas pessoas, né? Então, às vezes acontece, né? As vidas vai cada um para um lado lá, mas
mas raramente, às vezes quando eu encontro assim, algum amigo dessa época e tal, ainda se cumprimenta e tal, mas no caso deles lá, né, cada um foi pro seu lado e um ficou com uma mágoa absurda, né, do outro. Isso que é triste também, né, Alvin? Muito triste, né? Aham. E é tanto que depois, assim, quando eles ficaram sabendo da morte deles, né, eles até se lamentaram por isso, né? O Carlos Villagrán até foi lá prestar as condolências pra Florinda Mesa, né? Ele ficou arrasado também com a morte do X-Perito. A Maria Antonieta das Neves, eu acho que eu posso dizer que até ficou até mais arrasada, né? Porque eu acho que no final ela ficou também, assim, triste. Por que que eu não fiz as pazes com ele enquanto ele ainda era vivo, né? Então agora bate esse arrependimento deles, né? Infelizmente eles não fizeram as pazes quando ainda dava tempo, agora vai ficar assim pra sempre, né? Lembrar que eles infelizmente não tiveram a chance de se entender enquanto ele ainda estava vivo nos seus últimos dias. Sim. E você lembra aí de mais algum fato interessante, ou de inverdades aí, ou informações erradas que vão se passando aí pela internet, ou mesmo pelo próprio Villagrán, que vai passando informação errada, falando que o último episódio foi de Acapulco, mas como na verdade não foi, né? Pô, e a gente que é leigo e tal, o cara tá falando, pô, a gente acaba confiando, né? Eu, por exemplo, eu também acreditava nisso, né? Agora que o Vini me falou aí e explicou, né? Mostrou realmente aí que não foi o último episódio, né, Vini? Você lembra de mais alguma coisa? Isso. Então, o máximo que eu posso citar é, por exemplo, as notícias equivocadas, que você não vou dizer nem notícias, é boato assim, de pessoa que tipo, escuta uma coisa assim, né? E depois fica fazendo um vídeo falando assim, ah, o seu Madruga era pai do Chaves, uma coisa que, tipo, uma furada, isso aí, só porque o seu Madruga, ele, tipo, era amoroso com o Chaves, né? Se viu como uma figura paterna, e daí muita gente começou a criar falso boato de que o seu Madruga era o pai do Chaves. Só que se for parar pra pensar, peraí, isso daí não tem nada a ver, por que ele vai ser o pai dele? Se fosse o caso, teria revelado, sem contar que a Chiquinha não ia ter um interesse no Chaves, ia parecer uma apologia a incesto, daí, se fosse o caso do o Chaves ser o filho do seu Madruga. Ele apenas serviu como uma figura paterna para o Chaves, não quer dizer que ele era o pai dele. E outra notícia falsa que eu já vi muita gente circular aí é que existe um episódio banido que era muito violento do Chaves, que a dona Florinda bateu muito no seu Madruga. Daí ele, por ele ser lutador de boxe, ele ficou com várias lesões, tudo, e foi pro médico, e a dona Florinda foi presa, e o Kiko ficava chorando lá por causa que a mãe dele tinha sido presa por agressão. Só que esse episódio não existe, tá? Portanto, isso é só uma creepypasta, né, do YouTube aí, mas esse episódio aí violento não existe. Isso aí é tudo boato, ou também sobre um boato de um último episódio do Chaves que ele ia morrer atropelado. Outra mentira absurda da internet. Isso aí não existe, pessoal. Sim. E acho que tem até um canal meio famoso que fez até, né, ó, tentando fazer uma reconstituição, né, desse episódio. E tem, né, um site aí com informações detalhadas, né, de conseguimos o roteiro desse episódio. Foi por causa disso que o Carlos Villagrán, né, resolveu sair do programa do Chaves, né, por causa ele tava querendo transformar, né, um negócio inocente, um negócio macabro, né? Então é complicado, né, Vini? Puta, cada uma que o pessoal inventa também, né? Pois é, não, tipo, foi uma mentira absurda essa daí, né? Até porque, tipo, o pessoal, eu sei que muita gente fica revoltada, viu? O seu Madruga apanhando justamente, mas aquilo lá precisa ser levado no humor, não é uma coisa violenta, gravíssima. Apesar de que, convenhamos, né, que pros tempos de hoje uma série como essa não ia ser permitida, porque você vê quantas pancadas eles levam lá, ia ser proibido tal, mas aquilo lá é só brincadeira tal, né? Só pra levar na comédia. Tanto que já foi declarado lá que o seu Madruga nunca levou tapa de verdade, sabe? Aquilo lá era tudo, tipo... Tanto que se você olhar com atenção, a cada cena que leva um tapa tem um corte de cena. Ele nunca levou tabefe de verdade, embora a Florinda Mesa falou, assim, que algumas vezes sem querer deu uns tabefes, mas foi poucas vezes lá. Tudo aquilo lá nunca foi de verdade. Tanto que várias cenas das pancadas sempre faz os cortes lá. Ele só, tipo, corta a cena lá e põe um som no fundo pra parecer que levou um soco, um tapa lá. Sim. Então, acho que já podemos encerrar por aqui, né? Se o pessoal for curtindo aí, a gente vai abordando, né, outros assuntos relacionados ao Chaves. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês lembram aí de mais alguma declaração absurda aí de alguns fãs, ou mesmo pelo Carlos Villagrán. Mas antes de encerrar também, só para, né, deixar claro,
que, pô, fez falta pra caramba, né? Quando o Kiko saiu lá do Chaves e principalmente Seu Madruga, né? Por mais que o X-Perito ainda conseguiu se virar lá, né? Tentando fazer algumas mudanças, né? Apesar de eu gostar também de aqueles episódios lá no restaurante e tal, mas é inegável que fez uma falta do caramba ali, né? A saída do Kiko e do Seu Madruga. Tentou, né, criar lá um novo personagem, seu Jaiminho, que pra mim, pô, é um personagem chato pra caraca, Vini. Não sei se você gosta dele. Eu acho ele legalzinho, mas tá longe de ser meu personagem favorito. Nunca vai ser também, né? Sempre vou preferir o Kiko e o Seu Madruga, né? Eu gosto dessa temporada de 79, né? Que é já sem o Kiko e o Seu Madruga, mas você vê que fica um vazio sem eles. Tipo, principalmente com relação à Dona Florinda. Eu acho que ela é a personagem que ficou mais perdida, né? Porque com a saída do Kiko, ela não tinha mais o filho pra mimada, e depois saiu o Seu Madruga, ela já não tinha mais a quem bater. E o que eles fizeram, ela acabou mudando, né? A sua personalidade, que antes era de uma mulher arrogante, né? Agora ela já era mais humilde, tanto que em certos momentos era quase como ela assumisse o posto do Seu Madruga. Na verdade, quem assumiu mais o posto do Seu Madruga a princípio, geral como adulto principal, é o professor Girafales, né? Porque agora ele era praticamente o único adulto homem, né, para exercer a função, né, junto com o senhor Barriga e tal. Mas fez bastante falta, assim, depois que eles saíram, né? Tanto que, assim, tipo, principalmente esse episódio que mostra a vila, assim, eu acho que eles são muito sem vida sem esses dois aí, né? Tipo, o restaurante faz mais sentido ter do que mostrar a vila, né? Agora sem o Kiko e o Seu Madruga, fica muito parado lá. Sim, concordo. Esses episódios no restaurante são bem legais mesmo, né? E sempre fica, né, aquela, na nossa imaginação, como seria, né, esses episódios do restaurante com a participação ali do Kiko e do Seu Madruga. Uma outra coisa, Eu também. aproveitando o gancho também, ô Vini, que infelizmente a gente não teve, né, a oportunidade de acompanhar aqui no Brasil, que na década de 80 teve uma volta do Seu Madruga, né, no seriado. Ó. Se eu puder falar um pouco sobre isso também, ô Vini. Ah, sim, esse é um episódio que eu fico triste, que infelizmente nunca vai passar no Brasil, né? Porque já não era, é que assim, nos anos 80 o Chaves já não era um programa independente, ele agora voltou a ser quadro do programa X-Pirito. Daí, em 1981, tinha o Ramon Valdez, após vários pedidos do X-Pirito, ele tinha voltado. É um episódio, assim, bem interessante, né? É um episódio curto, claro, porque já não é um programa independente, sim, uma esquete, mas é um episódio bem legal lá, o Seu Madruga voltando, e todo mundo, assim, olhando de surpresa lá, né? Daí até ele faz uma piadinha, né? Tipo, como o Seu Madruga não sempre foi assim, meio que preguiçoso, né? Daí ele conta pro professor Jafar e fala assim, por onde você andou, né? Fala assim, tinha um momento que eu quase ia ficar rico, só que daí tinha um empecilho que me impediu disso. Daí o professor Jafar pergunta, cara, e fala, é porque eu ia ter que trabalhar. Mas o momento legal desse episódio é quando a Chiquinha vê lá, ele lá, e já abraça ele tudo. É um episódio bem legal esse aí da volta do Seu Madruga, tá? Só que também é uma coisa interessante, porque daí Seu Madruga volta, Jaiminho sai, daí não tem o restaurante da Dona Florinda, né? Porque o X-Videos ficou só fazendo remake ao invés de fazer histórias inéditas. Seria legal o Seu Madruga no restaurante da Dona Florinda, lá dando um calote nela e tal. Eu sempre fico também imaginando como seria certo esses episódios com eles. Tipo, tem um episódio chamado Sonho que Deu Bolo, lá que o Chaves fica sonhando que é bem recebido pela Dona Florinda, né? Esse é um dos episódios que eu mais imagino como seria o Kiko e o Seu Madruga, tipo, seria tão legal, tipo, por exemplo, o Seu Madruga dormindo e sonhar que está sendo bem recebido pela Dona Florinda no restaurante. Esse ia ser um episódio legal se tivesse o Seu Madruga. Não, até mesmo o Seu Madruga também tentando trabalhar lá como garçom junto com o Chaves. Imagina as atrapalhadas que nem ia ter lá. Daí cada atrapalhada que às vezes fizesse por culpa do Chaves, aí resultava num tabefe que ele levasse a Dona Florinda, isso é bem legal, né? Tipo, não, e dava pra ele ter feito isso. O pior de tudo é que dava pra ele ter feito isso e ele não pensou em fazer. Tipo, ele preferiu fazer remake, né? Porque o Seu Madruga tinha voltado tudo lá, né? E em vez de ele fazer isso, ele preferiu fazer remake do episódio antigo, descartou o restaurante, que só voltou depois que ele saiu definitivamente da série. Eu sei que provavelmente você não vai ter essa resposta, né? Mas por que será que ele tinha tanta mania de ficar fazendo remake? Toda época os caras regravavam, né? Vários episódios, né? Tem remake do remake do remake lá, né? Pois é, isso daí é meio confuso. Há quem diga porque antigamente não existia reprise, então era obrigado a fazer remake, né?
ou às vezes porque ele não curtiu talvez a versão e quis fazer uma nova. Alguns eu até entendo porque ele tenha feito assim remake, mas tem uns que são desnecessários. Por exemplo, teve muito remake daqueles episódios de 74 que não tem a Chiquinha. Esses remakes eu posso dizer que muitos deles são inúteis. Por exemplo, aquele do Disco Voador. Fizeram, tipo, a primeira versão dele é de 74 e fizeram um remake de 77, já com a Chiquinha. E daí esse de 77 não faz sentido nenhum, porque a Chiquinha é uma personagem totalmente inútil nesse episódio. Ela não influencia em nada, daí acaba sendo desnecessário certos remakes. Agora, outros eu até entendo. Por exemplo, se for daqueles lá, remake dos anos lá de 73, que já era um episódio de mais ou menos só 10 minutos de duração, aí eu entendo, né? Fizeram mais, daí transformou em uma saga lá, de 3 partes, daí tudo bem, mas outros episódios eu acho que foi assim inútil de fazer remake, principalmente dessa volta do Seu Madruga aí, que ficou fazendo remake do remake do remake. Aí, forçação de barra aí. Então é isso daí, pessoal. Vamos encerrando aqui esse bate-papo sobre Chaves. Conforme o pessoal curtir ou não, né? A gente vai fazendo, ou pode até ser mais um quadro fixo aí no meu canal, sempre comentando e analisando, né, o Chaves, Chapolin e outros personagens marcantes do X-Pirito. Mandem aí suas sugestões, né, de algum assunto aí. Então, conforme for, vai depender, né, das visualizações e dos comentários aí, para ver se o pessoal tá curtindo ou não esse nosso bate-papo sobre Chaves. Então eu já vou passando aqui a palavra pro Vini fazer as considerações finais e, como de praxe, um merchan do canal dele. E se inscreva no meu canal Getúlio Melo, onde eu faço várias curiosidades acerca da franquia do Chuck. É isso daí então, pessoal. Falou e isso.